Queridos amigos e companheiros do Ideal Espírita, estamos iniciando mais uma live em torno do Evangelho de Jesus. O nosso boa noite. Hoje estamos com a participação de nosso companheiro Sivaldo Martins, que comentará sobre o tema Perda de Ente Querido. Boa noite, Sivaldo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos aqueles que nos ouvem. Muito obrigado pela oportunidade de nos deixar entrar aí no seu lar. Um abraço fraterno a todos. E nós vamos iniciar com a prece inicial. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo a sua proteção aqui nesta casa de Eurípides Barçanufo, e que possamos, Senhor Jesus, juntamente com os nossos amigos que nos assistem em casa, elevar o pensamento a Ti em forma de agradecimento, e que o Senhor proteja, Senhor, o nosso estudo do Evangelho nessa noite. Que assim seja. Sivaldo, hoje um tema muito importante, perda de ente querido. A nossa casa recentemente tem sido procurada por pessoas que querem tirar dúvidas, querem saber um pouco mais sobre a vida após a morte. Então, hoje nós, com base nos ensinamentos de Jesus, quando ele dizia que na casa do Pai há várias moradas, e depois a própria doutrina espírita vem nos dizer também da pluralidade dos mundos e das vidas, né, existentes. O que você poderia nos trazer dessas duas informações, desses dois ensinamentos que é dado para nós? Bem, vamos lá. Em relação ao que traz a doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados, né, Rodrigo? A gente vê os cientistas nos trazerem hoje em dia as informações de que existe mais ou menos 100 bilhões de galáxias nesse universo paralelo. Nesse universo no qual nós temos conhecimento, porque a gente não sabe se tem outro universo. Então, vamos dizer desse que nós estamos vendo aqui. Tem um cientista que dá uma explicação bem bacana com relação à quantidade, que eu acho assim, para a gente ter uma noção, ele diz o seguinte: a quantidade de galáxias seria mais ou menos a quantidade de árvores que tem na Amazonas, na floresta amazônica. E a quantidade de planetas seria a quantidade de folhas que existe ali. Nossa. Não, só para a gente ter uma noção. Do tamanho que nós somos pequenininhos, né? Então, assim, a grandiosidade de Deus, nós somos seus filhos, né? Perfectíveis, que um dia compreenderemos melhor tudo isso, mas o qual grande é o universo onde nós habitamos. Nós estamos habitando no mundo chamado planeta Terra no momento agora, que é um mundo ainda de prova e expiação. Podemos falar um pouquinho dos mundos, né, que Kardec nos ensina. Ele fala Sim. que, né, ele nos ensina assim, que seria mais ou menos os mundos primitivos, onde todos nós encontramos nossas primeiras encarnações, todos os seres vivos, todos os espíritos. A fase ali inicial, né? A fase inicial. E aí não podemos dizer assim, mas aqueles espíritos que estão lá já junto com Deus, já Jesus e outros tantos, passar por ele também. Deus não dá a vida de... A nossa vida, as leis de Deus não dá salto e nem tem privilégio. Então, o que é para um, é para todos nós, no caso. Então, passaram pelo mundo primitivo também. Isso aí, gente, não é uma matemática exata. Kardec nos diz assim, né? Pelas projeções, pelos que os espíritos nos ensinam e pelo que a ciência nos ensina também. Depois disso aí tem o mundo de prova e expiação. Ou seja, nós, aqui na Terra, saímos do mundo primitivo, tá? E agora estamos no mundo de prova e expiação, passando para o mundo de regeneração. No mundo primitivo, onde as primeiras existências, no caso, né, é o caos, mais ou menos ali no caos, né, todas as dificuldades. No mundo de prova e expiação, no seu início, vamos pensar assim, vamos colocar uma data aqui fictícia, tá bom? 10 mil Certo. anos, 12 mil anos para cá, vamos pensar assim. É onde predomina o mal. Não é o mal, a maldade. Porque o mal por si só não existe, que existe a ausência do bem. A maldade. Nós vamos encontrar ali nos egípcios, 5, 6 mil anos atrás mais ou menos,
quando eles escravizavam os israelitas, né? Outros povos, né? Então, a escravidão existia ali. Vamos trazer para 2000 anos atrás, na época dos romanos, quando eles escravizavam os bárbaros e outros povos também. Vamos trazer agora para a nossa época, até questão de 130, 150 anos atrás, quando nós escravizávamos nossos irmãos da África. Isso bem recente ainda. Agora é recente. Então, estamos trazendo assim a cronologia dentro da prova das expiações e tal. Então, quer dizer, a questão de 180, 190, 130 anos, no caso, essas escravaturas, né, dessa forma, no caso, elas foram extintas. E as pessoas, nós temos melhorado ao longo desses anos. A grande questão é essa: o mundo está bem pior. Não está. O mundo está melhorando, o planeta Terra está melhorando e muito. E muito. Haja vista tudo isso que nós acabamos de dizer agora. Ainda existe algumas pessoas que escravizam os outros? Existe. Existem pessoas maldosas e muitas pessoas maldosas. Mas se nós perguntássemos na Idade Média, ali, na Idade das Trevas, há 1000 anos atrás, quantos assassinos você conhece? A pessoa fala assim, 100, 200, né? Se você perguntar hoje para qualquer pessoa do nosso convívio social, vamos pensar assim, quantas pessoas malignas, malvadas, assassinos, pedófilos, que fazem o mal para as pessoas, quantas pessoas você conhece? Pergunta dentro da sua casa aí, ouvinte. Pergunta aos seus amigos que você comeram. Uma, que você conhece, não estou falando que vai ver na televisão, não, do seu dia a dia. 2, 3. Você está vendo como é que é? Quantas pessoas bacanas, bondosas, caridosas, humanas, humildes você conhece? Já está melhorando. Você está entendendo? Essa que é a grande jogada. Então, essa é a evolução. Então, nós estamos passando de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Nós estamos dentro dele já. Só que aí, no mundo de regeneração, o bem vai sobrepujar sobre o mal. Ok? Olha que bacana. E aí, nós vamos na outra etapa, na quarta etapa, para os mundos ditosos. Nos mundos ditosos, aí é só o bem. Não existe mais o mal. Aqui na regeneração ainda existirá lampejos de maldade, ainda purificação. Nós temos que espiar ainda muita coisa. Nos mundos ditosos, não. Nos mundos ditosos, aí é o bem que predomina. E aí, numa outra fase, os mundos divinos ou celestiais, que aí só impera o amor, só. Dá para entender, dá para ver assim, que a evolução de que Deus nos permeia é muito intensa, é muito grande. E existe, Rodrigo, milhares de planetas, como eu acabei de dizer, e milhares deles na mesma atmosfera, na mesma vibração, na mesma live do que a Terra. Você entendeu? No mesmo padrão. Outros de mundos primitivos, outros ditosos, outros evoluídos. É assim. E isso compõe, então, essas várias moradas que Jesus nos ensinou. É isso que Jesus nos ensinou. Ele já diz aí em João, né? Eu já me vou, no caso, né? Para preparar o local, é mais ou menos assim, para preparar o local para que vocês, quando estiverem lá, estejam tão bem quanto eu. Ou seja, nós vamos estar lá? Vamos, desde que nós queiramos, desde que nós façamos por onde. Mas quando que eu vou estar nesse mundo de todos? Vai depender de você? Depende de cada um de nós, não depende de Deus. Sivaldo, e com isso, então, a gente vai entrar agora para a questão da perda, né? Sim. De ente querido. Por quê? Porque a primeira pergunta, olha aqui, que é feita, se existe mesmo vida após a morte e se o espírito lembra dos que ficaram na terra. É fato de que existe vida após a morte. Senão nada seria o nada. Você entendeu? Por si só. Parece um pleonasmo a gente falando assim, mas... Então por que nós viríamos aqui? Para passar aqui 70 anos, 100 anos, 80 anos e pronto, acabou? Por que uma criancinha vem e falece com 8 anos, 2 anos, 1 ano, alguns meses de existência? Né? Então seria pura e simplesmente uma brincadeira de Deus? Não. Há um propósito maior. A vida continua. A vida continua. Muitas pessoas podem dizer, mas eu nunca vi alguém vir de lá. Desculpa, você não teve oportunidade ainda. Eu já tive essa oportunidade. Muitas pessoas que têm a mediunidade, isso independente de religião. Independe de religião, entendeu? Rodrigo, e esse negócio de que a vida continua, a gente pensa assim, não, é só os espíritas que falam isso. Que bobagem. Os hindus, que tem 1 bilhão e 200 milhões de seguidores, falam.
sobre isso, ensinam, tá certo? Os budistas, que tem 800 milhões de seguidores, falam sobre isso. Não é a doutrina espírita que tem 30 milhões de seguidores que falam isso, não. Sobre a vida após a morte, 80, 90% das religiões falam sobre isso. Sobre reencarnação, 50, 60% delas falam isso de uma forma ou de outra. Tá certo? Então, a vida continua. Pronto. Eu acabei a minha jornada aqui na Terra. Esse meu corpo lindo e maravilhoso que Deus me deu aqui, deu para você, deu para a Renata ali, deu para a menininha ali, né? Ele um dia vai perecer. Ele é transitório. A gente já vem com a carga determinada de tempo para estarmos aqui. Seja, igual nós falamos anteriormente aqui, alguns meses, algumas décadas, alguns anos, né? Pode chegar até 100, pode chegar até 120, mais ou menos isso aí. Nós estamos expirando, nosso corpo, essa energia vai terminar, mas nosso espírito é imortal. A vida continua. Aí você me pergunta, tá, ele estando no plano espiritual, como é que vai ser do lado de lá? Ele vai continuar lembrando da gente? Bem mais do que a gente imagina. Ele vai estar vendo nossos passos, ele vai estar vendo como é que nós estamos passando, como é que está sendo a nossa vida. Daí, pessoal, é o que a gente pede para vocês. Algum ente querido nosso desencarna, e é muito difícil, é muito doloroso, dói demais para as pessoas que ficam, tá bom? Dói demais. Fala-vos quem sabe o que está falando sobre isso. Então a gente sabe muito bem. Só que qual que é o nosso procedimento? É levar nossos pensamentos a Deus e dizer, Pai, são os seus desígnios. Está tudo certo. Abençoe o meu ente querido. Agora, Pai, dá licença que eu vou chorar aqui de saudade. A saudade continua, o amor continua, porque aquele ser que foi, está com saudade também. Da mesma forma. Da mesma forma. E aí, Rodrigo, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, vou dar um exemplo para você aqui, da gente próximo, né? A minha esposa não está mais conosco aqui, foi embora, vamos pensar assim. Quem que ela reencontrou lá? Os avós dela, né? Meu pai, algumas pessoas ali. Quem ficou? Ficou eu, meus filhos, minha mãe, meu pai, a mãe dela, o pai dela, o irmão dela, não sei o que. Aqui. Então, às vezes, para a pessoa que foi, é mais difícil que para a gente que está ficando aqui. O que nós podemos e devemos fazer por eles? Orar por eles, fazer as coisas como eles gostariam que nós continuássemos fazendo aqui, para que eles não sofram. Para que eles não sofram do lado de lá. Deus, que o nosso querido amigo, irmão, amor, que está aí, siga a sua jornada evolutiva, e eu vou seguir a minha aqui da melhor maneira possível, meu Pai. Me dá força, como o Senhor está dando força para esse meu amor que está aí no plano espiritual, que daqui a pouquinho eu vou encontrar com ele. Se você falou da vida continua, e por coincidência, nós estamos colocando o link no YouTube de 3 filmes das obras de Chico Xavier. Um deles é E a Vida Continua. Sim. O outro, As Cartas, As Mães de Chico As Xavier. mães de Chico Xavier. E, por último, Nosso Lar. Então, são Ótimo. 3 links que as pessoas em casa poderão acessar e assistir esses filmes. Ô, Rodrigo, esses livros, essa série de André Luiz, gente, sempre que as pessoas vão começar na doutrina espírita, se volta, que livro eu leio? Eu falo, em primeiro lugar, leio o Evangelho e o Livro dos Espíritos, tá certo? Ah, é meio complicado, tal, não sei o que. Não, presta atenção, leia. Em primeiro lugar, leia. Depois, estude. Ah, quantas vezes eu vou ter que ler e estudar? Por resto da vida. E aí, sequencialmente, leia as obras de André Luiz, que te dará uma amplitude do plano espiritual, começando pelo Nosso Lar, tá certo? Te dá uma visão ampla do mundo espiritual, né? Porque Jesus não nos ensinou sobre o mundo espiritual, porque nós não podíamos ter esse entendimento ainda, Rodrigo. Nossa capacidade era Não muito temos pouca capacidade, não naquela temos época. até hoje, não temos capacidade de aprender o que ele nos ensinou. Imagina você colocasse também a vida após a morte, no caso. Então, é uma sequência, é uma evolução. Nós não estamos aqui deturpando o que o Cristo nos ensinou, é uma sequência do que ele nos ensinou, que Kardec e os Espíritos nos trouxeram. E aí, André Luiz, nesses livros que você falou, Nosso Lar, aí são 13 livros aí nessa sequência aí, né? Na verdade, a coleção dele é 15, mas são 13 de histórias, no caso, verdadeiras, só mudando o nome dos personagens, e dentre eles tem lá, E a Vida Continua. Gente, no livro E a Vida Continua, tem a história do Julinho. O Julinho,
Ele numa encarnação, que vivia no Brasil, mas ele tinha também acesso ao Paraguai. Ele sente uma ilusão desamorosa, como é que fala assim mesmo? Né? Tem uma ilusão ali de um amor. Ele bebe veneno e pula no Rio Paraguai e desencarna. No mesmo livro, na mesma história das pessoas ali, passado alguns anos, ele reencarna. E aí, ele na praia, com a sua madrasta tinha um ranço com ele de vidas anteriores, vê ele se afogando, ele se afoga, ou seja, a primeira etapa do que ele pulou e se matou afogado, no caso, é ali, naquela reencarnação dele, que ele morre afogado. Aí o livro continua, nesse mesmo livro, a história. Na terceira vinda dele, no caso, ele morre de croup, que é um problema na garganta, no caso, porque tinha detonado a garganta dele. Então, quer dizer, você tem uma série de informações de como é que é a vida, como é que vai ser a vida. Rodrigo, muitas pessoas perguntam assim, como é que foi a minha vida na vida passada, Sivaldo? Eu queria saber, assim, se foi melhor do que você é hoje. E já está bom demais para você, já. E como é que vai ser do lado de lá, quando eu for para lá? Como você plantar aqui. É nós quem mudamos, é nós quem plantamos. Somos nós quem vamos fazer como será a nossa vida no plano espiritual ou em outras encarnações. Uma sequência, né? Uma sequência. E aí mostra a continuidade da vida, né? E são muitas vidas. Sivaldo, outra pergunta dos ouvintes em relação ao momento atual que nós estamos vivendo da Covid. Muitos perguntam sobre a forma que os entes queridos estão sendo sepultados, né? E perguntam se eles sofrem por isso, né? Dessa forma, como que se encontra no mundo espiritual e tudo mais. O que nós sabemos aí? O que a doutrina espírita pode nos ajudar nesse aspecto? Rodrigo, não estamos falando de novidade nenhuma, tá? Da Covid-19 aí. Novidade nenhuma. Essa gripe já existe há alguns tempos, já tanto que ela é 19. Ela não é Covid-1 não, tá? Ela já vem, só que ela foi tomando formas, no caso, mais avassaladoras, no caso. E aí, sem querer magoar as pessoas, mas dando uma informação, a peste negra dizimou metade da população do planeta Terra. A metade ou mais. A gripe espanhola, né? Foi muito mais pessoas que desencarnaram. Então, nós já passamos por essas situações. Sim. E é muito triste o que nós estamos passando agora com a Covid-19. Gente, como não? Como é triste para as pessoas, porque você está com a pessoa aqui, a pessoa está se cuidando às vezes, Rodrigo, está usando máscara, tá certo? Não está tendo contato com as pessoas lá fora e o trem vem. Tá certo? Então, o mais importante é vocês prevenir como tem as instruções, né? De não ter contato muito próximo um com o outro, de você estar usando a sua máscara, no caso. Nós estamos aqui numa distância, né? Considerável que o pessoal fala para a gente, nossa máscara, né, Rodrigo? Só o pessoal ver, a minha está aqui, que eu estava com ela, a sua está com você. Quer dizer, não estamos com desorganização, usamos o álcool gel a entrar, no caso, nós temos que nos prevenir. Só que aí, muitas pessoas, e nós temos visto, Rodrigo, muitas pessoas próximas a nós, porque você aqui de Rio Verde, a Renata, a Vanessa, que está ali também no controle ali, nós vimos assim, uma morte de 1 ou 2 pessoas que nós conhecíamos por ano, 2, 3, era assim, tá certo? Hoje você vê por semana, estão muito próximo da gente. E essas pessoas, os familiares, sofrem, porque todo mundo, Rodrigo, aí não tem bonito, não, tá? Não tem espírita, não tem católico, não tem Atinge a todas evangélico. as classes. Hã? Atinge a todas as classes. Não, Pobre, aí que tá, rico, atinge né? todas as classes. E todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Porque muitas das vezes você vê a pessoa ali sem oxigenação. A pessoa está procurando o ar e não encontra, Rodrigo. Que tristeza é essa, cara? Que dificuldade que é essa? É muito triste para as famílias, realmente. Então, a gente fala assim, não, é coisa e não. Não é não. É avassalador para as famílias, para os parentes, para os amigos, né? Então, dizer que não, está tudo bem. Não, está tudo bem porque Deus quer assim. Então, está tudo bem nesse sentido, que são os desígnios de Deus. Mas dizer assim, não, que bobagem essa sua, não. Sofrer, não. Antes de responder a pergunta do ouvinte aí, tem muita pessoa que preocupa, Rodrigo, fala assim, nossa, Sivaldo, eu sou conhecedor da doutrina espírita, mas eu queria tanto chorar no desencarne da minha mãe, do meu irmão, do meu filho.
Eu achei melhor não. Eu falei assim, minha filha, o Chico Xavier para você berrar, você rolar no chão, chora, chora, porque essas lágrimas suas da saudade, do amor, vão regar as flores que ele está plantando no plano espiritual. O choro que você não deve ter, aquele choro com os desígnios de Deus. Deus, como é que o Senhor foi levar meu filho tão novo? Deus, como é que o Senhor foi levar minha esposa, ou meu marido, ou minha mãe, ou meu pai? Você é Deus, por acaso? É você que sabe. Deus, são os seus desígnios. Está tudo certo. Agora dá licença que eu vou berrar aqui. Uma semana, um mês, 2 meses, daí pode parar, tá? Porque senão começa a entrar em depressão, começa a azedar para você mesmo, tá certo? Então o choro é normal. É, Rodrigo, porque a gente vê o seguinte, é uma doença da qual o plano espiritual, não é que ele programou para nós, não diga assim, não é que não está na programação, está na programação do plano espiritual. Só que nós, que com as nossas, como é que eu vou dizer para você, para não ofender as pessoas e nem a mim mesmo, com nossos desvaneios do dia a dia, nós fizemos com que ela florasse mais forte, mais rápido, tá certo? De uma forma mais avassaladora. Amigo, você pode ver hoje em dia, teve aí a eleição do primeiro turno, tantas pessoas saíram abraçados, comemorando, gritando, abraçando. Jogo de futebol, desculpa falar disso aqui, mas pode falar para mostrar para as pessoas a realidade. No Pacaembu, lá que São Paulo ganhou lá do outro time lá, entendeu? Um monte de gente. Cara, então a culpa é nossa. Um pouco disso aí é nosso. É nós que procuramos para que dê uma força avassaladora maior. Tá certo? Então, a culpa não é da providência, a culpa não é de Deus, a culpa não é dos espíritos, é o nosso resgate. Nós precisamos passar por ele. Sivaldo, e aí em relação ao espírito que desencarnou, Sim. provavelmente ele passou as fases, já estava em estado de preparação, Sim. porque aquele período que fica internado não deixa de ser já uma preparação, Sim. recebendo assistência da espiritualidade, né? Então, muitas vezes ele já acorda do outro lado de uma forma diferente, como o aluno que sai da escola para o recreio, com aquela alegria de ter cumprido a etapa, né? Isso é comum, né? Rodrigo, vamos lá falar de novo, né? E a gente fala com muita cautela para não ferir as pessoas que estão nos ouvindo, que são as mortes mais tranquilas. Mesmo que você passe ali uma falta de oxigenação, mas você está entubado, no caso, é difícil. O pior é aquela morte abrupta, né? A morte dos acidentes, a morte daquela que Por embriaguez, por exemplo, justamente, tá? Essas aí que são as mais que complicadas no plano afeta questões espiritual. morais, né? Justamente. Porque se você está naquela fase de convalescência, no caso, uma semana, 2 semanas, um mês, alguns meses no caso, o espírito está sendo preparado. E aí, Rodrigo, ao chegar no plano espiritual, é bom deixar claro para as pessoas, aquele espírito, todos eles, gente, tenha sido ele quem foi aqui na Terra, todos eles têm a guarida no plano espiritual. A chegada deles lá tem uma legião de espíritos para poder receber. Mas se volta morrendo de demais, tem mais espírito lá do que aqui, gente. A população aqui da Terra é 7 bilhões e 800 milhões, lá no plano espiritual é 20 bilhão. Podemos dizer que é o mesmo amparo ao nascer. Você tem um médico, tem enfermeiro, tem... Ele vai ser bem atendido demais da conta, ele vai ser levado para dormir. Aí sim, para dormir mais algum tempo, 15 dias, 20 dias, 30 dias, para readaptar, para adaptar, na verdade, aquela realidade, para depois ir acordando e ver que desencarnou e ser esclarecido. Então, tenhamos calma aqui dentro de casa, tenhamos calma nós do lado de cá, elevamos nosso pensamento, pedindo a Deus para que os abençoe a cada um deles, agradecendo pelos tempos maravilhosos que passamos juntos, agradecendo pelas dificuldades que tivemos no dia a dia ali, que tem desabores no dia a dia, né, Rodrigo? Mesmo com pessoas que a gente ama, que vivem ali, mas que serviu de aprendizado para cada um de nós também. Vamos agradecer mais, pedir a Deus para que abençoe aquele nosso companheiro, aquele nosso irmão, aquele nosso amor que retornou ao plano espiritual. Sivaldo, em continuidade que essa pergunta, agora sobre a questão dos laços afetivos. Como ficam os laços afetivos do ente querido? Eles se perdem ou permanecem? Eu gosto muito da passagem de Jesus, eu adoro as passagens de Jesus, acho que todos nós gostamos, não, Rodrigo? No qual ele estava em um determinado local, numa daquelas cavernas que eles ficavam mais à vontade para conversar com os seus discípulos, com as pessoas, e
chega ali alguns dos seus discípulos lá dentro, né? Fala, Jesus está lá fora, a sua mãe e os seus irmãos. Ele vira para os seus discípulos e fala assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Muitas pessoas na incredulidade gostam de pegar essa frase aí para querer crucificar Jesus, como se Jesus não desse liga para a mãe dele. Agora, sabedores nós quem foi Jesus, é o amor personificado aqui na terra. E o Verdade. amor que tinha por Maria Mãe Santíssima é um amor que transcende, né, Rodrigo? Então, a coisa não foi. Jesus quis dizer para nós o seguinte: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Todos. Não faz distinção. Não faz distinção. Então, quando você pergunta aí os laços de família, no caso, o que, que ele vai aprendendo, Rodrigo? Vou usar você, tá bom? Que está aqui junto comigo, para não usar outras pessoas, e poderia usar até a mim mesmo, no caso. A sua mãe, a Dona Vilda, Dona Vilda, ela não é a sua mãe, ela está para a sua mãe. Está nessa encarnação. Porque você teve uma mãe, você tem 50 anos, há 60 anos atrás, que ou está no plano espiritual, está aqui reencarnada como sua filha Vildinha, como outra pessoa, está ali. E você tem uma mãe que há 130 anos, ou está no plano espiritual, está em mundos melhores, ou está por aqui, é laços de família consanguíneo. Esses laços de família nós temos aqui. O laço de família verdadeiro é o espiritual. É quando Jesus nos ensina quem é minha mãe, quem são meus irmãos todos. então espiritual. Então esse laço espiritual continua. Ele continua. Mas tem pessoas que falam assim, não, mas eu quero ver minha mãe, quero ver meu pai quando eu desencarnar, porque eu não estou mais aqui, ou minha mulher, ou meu filho. Você vai ver. Ó, se chegar no plano espiritual, vai estar te recebendo. Aquele ser. Mesmo que ele já tenha tomado outra forma, você entendeu? De vidas passadas que ele quis tomar, quando ele vai te receber, vai te parecer direitinho, igual a sua mãe nessa encarnação. Estou falando sua mãe assim, ou minha mãe, ou meu pai que está no plano espiritual, vai te receber porque você quer aquilo ali. Quando você passa a compreender que você está lá, agora eu vou vir para o meu caso aqui. Meu pai está no plano espiritual, o seu pai está lá também, o seu Lázaro, né? A gente chega lá e fala assim, e aí, como é que vocês estão aí? Tudo beleza? Bate um papo com eles ali, tudo tranquilo. E aí, pai, quem que era meu pai na outra vida? Ué, aquele lá que tá encarnado lá com você. Irmão, eu achava que era meu pai, assim, que eu tava com saudade de pegar no braço aqui. Meu filho, eu estava para seu pai. A Raniel, minha filha, quando vai fazer o culto lá em casa, que fala, você vai falar assim, não, senhor, eu quero saber que você é meu pai. Minha mãe estava me esperando, você não vem com esse papo meu lado. Ela não tá admitindo, né? Mas aí, Rodrigo, o amor continua, cara, porque esse aqui é o laço, é o amor. Jesus nos ensina, qual que é o maior mandamento que Jesus nos deixou? Não é dele, né? Mas ele transmite para a gente: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo, assim como eu vos amei. Ele não falou assim, se volta lá e ama o Rodrigo, que é seu grande amigo. Não é isso. O seu próximo. Quem é o nosso? Todo mundo é o nosso próximo. Então Jesus está nos pedindo para amar, porque esse é o laço fluídico que vai ficar, meu irmão. Esse laço consanguíneo, ele é maravilhoso, nós precisamos dele, né, aqui na Terra, mas ele vai passar, ele é perecível. O outro não, o outro é eterno, o outro é eterno. Então, Rodrigo, a gente tem que começar a aprender, e aí é paulatinamente, é devagar, não estou falando assim, não, tem que ser assim, não, não é isso, nós vamos aprendendo a adequar essa situação intimamente dentro de cada um de nós para o amor transcendental. Sivaldo, e essa saudade, nós só vamos poder matar essa saudade quando reencontrarmos, ou nós já podemos, desde agora, estar convivendo em pensamento ou de alguma forma com esse ente que se foi? Rodrigo, isso é muito relativo, né? Isso é muito relativo porque é o seguinte, você precisa começar a trabalhar isso agora. Que vamos supor, olha, eu vou ser maldoso aqui agora. Vamos supor que um ser amado meu, eu vou falar meu pai de novo aqui, lá no próximo hospital. Nossa, que eu chegar lá, eu vou matar a saudade do meu pai. Eu chego lá, cadê o velho? Está encarnado aqui como meu neto, ou um parente meu aqui. Olha, eu não vou matar a saudade, porque eu não vou ter o contato. Deu para entender? Porque essa saudade ela é física também.
Então, essa saudade física, você tem que suprir ela. Tem que ficar ao lado emocional, do amor, que o amor vai continuar. Dá para ter essa correlação, você entendeu? Esse amor, essa fraternidade, ela vai continuar. E essa saudade, no caso material, essa você tem que trabalhar ela, no caso. Tem pessoas que chegam na gente, que estão passando agora, porque perdeu um ente querido, vamos dizer, na Covid agora, ou uma situação parecida. Sivaldo, quando é que passa essa situação? Nunca. Não vai passar nunca. Você vai continuar tendo esse amor pela pessoa. Essa saudade, no caso, você tem que começar a trabalhar para que seja uma coisa rotineira da sua vida. Oh, mas eu vou deixar de ser de saudade, eu vou deixar de amar a pessoa. Você está maluco? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Saudade é uma coisa, amor é outra. E o amor vai suplementar essa saudade material que você tem do ser. Sivaldo, mas a saudade também, ela pode ser, por exemplo, durante o sonho, o reencontro, Está aí, a mediunidade, está aí. né? Que eu sou Mas sem o problema, mediunidade. Rodrigo, é que muita pessoa fala assim, não, eu vou matar a saudade quando eu ver ela no plano espiritual. Cuidado com isso. Então, você vai esperar aqui. Por exemplo, se você está aqui com 10 anos de idade, 15 anos, desencarna seu pai ou sua mãe aqui, seu irmão e tal, você vai esperar 70 anos para matar a saudade. Ué, você vai ter um problema psíquico com você mesmo. Aí se você trabalha assim, não, nos meus sonhos, nas minhas orações, Nas orações, né? nos encontros que eu vou ter com essa pessoa, aí você vai saciando essa saudade material, mas o amor vai alargando, Rodrigo. Porque eles vêm nos visitar. Você vem sempre nos visitar, estão sempre prontos para nós. O que nós não podemos é ficar o seguinte: oh, vem cá agora me ajudar, oh, faz isso por mim. Não faça isso, porque você não sabe como é que está a situação dele, você pode vir agora, você não pode vir agora. Eles têm as atividades do Ó, lado de tem muito lá, mais que nós, não né? faz nada aqui não, é esse que vai lá. Sivaldo, aqui a próxima questão, nós já estamos quase com o tempo esgotado, né? Seria essa questão do reencontro mesmo, e que você já comentou bem sobre essa parte aí. Agora, em relação ao que podemos fazer para aqueles que partiram, sobre a questão dos pensamentos e orações, o que podemos fazer por eles? Tá bom, você fez uma pergunta do internauta que você já respondeu. Bons pensamentos para com aquela pessoa que viveu conosco aqui. Ótimas orações para aquela pessoa que conviveu com a gente. E aí, o primordial, você executar aqui a melhor forma possível de você ter uma vida boa, porque você vai alegrá-lo. Porque não adianta você estar conversando com ele pelo pensamento, conversando com ele pela oração, lindo, maravilhoso, fazendo besteira aqui. Exatamente. Você vai estar atropelando a alma dele lá, que vai ficar arraigada a você muitas das vezes, querendo te proteger, querendo te ajudar, sem muitas das vezes ter condição. Então, esse é o seu exemplo, em favor do seu irmão, em favor do seu semelhante, em favor de você mesmo. Que dê continuidade à vida, né? Isso é o melhor que nós podemos fazer por eles. E através das nossas orações, dos nossos bons pensamentos e das nossas atitudes em prol daqueles que mais necessitam, e em prol de nós mesmos, é que eles vão ficar felizes. Aí eles vão encontrar o reino da felicidade deles. Fala assim, nossa, os meus amores estão muito bem lá na Terra. Vou dar minha sequência na minha marcha evolutiva aqui no plano espiritual. É isso que nós precisamos fazer. O nosso exemplo, Rodrigo. Como diz Chico Xavier, nós somos uma página de evangelho escancarada na vida das pessoas. Como é que eles vão ler em nós? O nosso exemplo. Muito bom, Sivaldo. Eu espero que esse tema tenha levado aos ouvintes um consolo, tenha tirado as dúvidas, né? Nós poderíamos conversar muito mais tempo sobre este assunto aqui, e nós queremos te agradecer, Sivaldo, e que você possa fazer as conclusões finais para nós. Não, eu que agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, né? E dizer para as pessoas, existem outros vários tipos de mortes que estão acontecendo no nosso país, no mundo afora, não é só da Covid, né? Ela que é uma forma mais avassaladora, que está desencarnando em 500 pessoas, ainda 600, tinha caído para 300 e pouco, voltou a subir novamente por causa dos nossos desmanzeiros. Gente, siga as orientações recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, usando álcool gel, usando a sua máscara, tentando evitar aglomerações, o melhor, aqui no centro, nós não voltamos nossas atividades ainda, a gente sente tanta falta de receber vocês aqui na nossa casa, porque estão pedindo para que a gente fique mais afastado, então vamos usar da nossa consciência, essa é a nossa mensagem que a gente pede para as pessoas,
Tenham fé em Deus. Deus jamais abandona nenhum de nós, mesmo que o amor da nossa vida tenha retornado ao plano espiritual por essa doença. Eleva seus pensamentos em agradecimento a Deus, porque você esteve ao lado dessa pessoa, teve a oportunidade de estar com ele. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Que ele siga a marcha evolutiva dele, que olhe por nós, que nós faremos o melhor possível aqui encarnados para que ele esteja bem, mas para que nós também estejamos bem. Sivaldo, mais uma vez te agradecemos. Nós estamos com saudade das suas orações finais. Aí hoje eu vou pedir para você fazer a oração final. Mas antes eu gostaria de pedir mais uma vez para que vocês se inscrevam no nosso canal, clique no sininho para receber a informação de novas palestras e assista os vídeos que nós colocamos aí na parte de baixo. São 3 filmes das obras de Chico Xavier. O nosso muito obrigado. Assim sendo, Deus de amor e bondade, nós outros, Senhor, seres em evolução, seres perfectíveis, criados por Ti, bondoso Deus, que possamos acalentar nossa alma, Senhor, a serenar nossos passos pela marcha evolutiva que tanto se faz necessária, que tenhamos mais compreensão, Senhor, nos seus desígnios, que sejamos réis resignados, Senhor, e que possamos sempre estar primordialmente amando os nossos semelhantes, perdoando aquelas pessoas que não nos querem bem, por os motivos errados da vida, Senhor, que possamos perdoar também aqueles que nos ofendem, Senhor, da melhor maneira possível. Ó Pai de amor, obrigado por essa oportunidade tão linda que o Senhor nos destes, nesse mundo ainda de provas e expiações, passando para a regeneração, Senhor. Obrigado, Senhor. Estamos onde precisamos, estamos onde merecemos, Senhor. Que seja abençoado todas as pessoas que têm, Senhor, ao seu lado, vítimas do Covid, Senhor, vítimas de outras atrocidades, retornando ao plano espiritual, que sejam todos amparados, tantos que foram, quanto esse lenitivo de paz aos seus familiares, Senhor. Muito obrigado, Deus de amor, por tudo, por hoje, por agora e sempre, e que assim seja.